prática uma proposta de retirar o Bolsonaro do governo. Eu acho que isso daí também tem muito a ver com as mobilizações de amanhã. Porque se o Bolsonaro começar a sofrer um assédio muito grande das mobilizações, ele está liquidado. Não vai aguentar. É um problema muito sério para ele. E aí você entra no tópico militares, né? É difícil imaginar que os militares, no momento, estejam com força para derrubar o Bolsonaro nessa briga do Olavo, né? Porque você não acha que no último episódio dessa briga aí, que o Olavo ficou xingando os militares, aí o Bolsonaro saiu em defesa do Olavo de Carvalho. Você não acha que foi uma derrota para os militares? Aparentemente, sim. Não, aparentemente não. Colocando melhor. O ponto fraco dos opositores do Bolsonaro é justamente a luta junto ao público em geral, junto à população. Né? Esse é o ponto fraco deles. Eles não têm popularidade. Os militares. Não, nem os militares, nem o Centrão, que levam adiante uma campanha sistemática contra o Bolsonaro, que boicota as coisas dele, etc. E tal. Esse pessoal não tem popularidade. Né? Por exemplo, essas mobilizações serão contra o Bolsonaro, mas ninguém que vai participar dessa mobilização aceita nem militares, nem DEM, nem PSDB, nem MDB, nada. Né? Quer dizer, as mobilizações, a luta anti-Bolsonaro leva tudo para a esquerda. Bom, o problema deles é que isso daí, essa fraqueza junto à opinião pública em geral, ela é compensada pela força que eles têm dentro do aparato do Estado. Aí sim, eles têm um bloco importante dentro do STF, eles controlam parte do judiciário, dividem o judiciário em relação à Lava Jato. Né? Esse negócio do Moro aí, por exemplo, tende a dividir ainda mais um setor do judiciário do setor direitista da Lava Jato. Eles controlam as Forças Armadas, eles controlam o Congresso Nacional, quer dizer, eles têm um grande poder institucional, embora não tenham popularidade. Controlam, você diz assim, tem alguma influência, né? Mas dá para dizer que eles controlam? Não, eles controlam amplos setores. O Congresso Nacional, o Bolsonaro tem que tirar o chapéu lá. Você vê que nada do que o Centrão não quis foi para frente. Não passa. A declaração do Paulinho da Força, não sei se a gente discutiu aqui na semana passada. Acho que não. Ele declarou no 1º de maio, nos bastidores, que eles só iam aceitar uma reforma da Previdência de 600 bilhões. Porque se eles aceitassem 1 trilhão, o Bolsonaro ia se reeleger. Quer dizer, o que ele declarou? Estamos sabotando ativamente o governo. Né? A gente fala que apoia o governo, não estamos sabotando, dando um apoio com a mão direita e tirando com a mão esquerda. Só nas aparências. Só nas aparências. Quer dizer, o Bolsonaro, nesse sentido, não tem poder. O próprio COAF, FUNAI, todas essas derrotas mostraram isso. Exatamente. Eles não têm poder nenhum. Nenhum não. O poder deles dentro do aparelho do Estado é pequeno. O maior poder do Bolsonaro, digamos assim, é na rua. Na rua, em sentido figurado. Né? Uma parcela. Uma parcela pequena, mas muito maior do que desses setores, né? Mas isso quer dizer que os militares têm tanto poder assim no Congresso? Tem. Eles estão aliados com esse Centrão. Se o pessoal pudesse, tiraria o Bolsonaro e colocaria o Mourão. O Mourão teria uma base no Congresso bem mais sólida do que o Bolsonaro, com certeza. Então, vamos lá. E aí, o Bolsonaro perdendo cada vez mais capilaridade, fica aí um grande motivo para os militares quererem dar o golpe no Bolsonaro. Exatamente. E você acha que, mesmo com essa guerra com o Olavo, que é uma figura externa, haveria força para os militares derrubarem o Bolsonaro? E aí derrubariam junto o Olavo de Carvalho, né? Porque derrubando o Bolsonaro, o Olavo não é ninguém. Toda essa ala mais, digamos assim, mais escancaradamente de extrema direita, que leva adiante uma luta ideológica, ela cairia junto com o Bolsonaro. Agora, aí é que está, né? Na minha opinião, o elemento decisivo que vai definir a próxima etapa é justamente a mobilização. Porque não adianta nada o Bolsonaro ter um relativo apoio se a oposição nas ruas é avassaladora.
Então, aí já esse apoio dele é irrelevante. Que é um ponto central aqui da sua análise, né? Que é um ponto central. É a única figura do governo que tem popularidade, e ainda entre aspas, né? Mas se o povo sair na rua contra ele, aos milhares, centenas de milhares, e as mobilizações começarem a evoluir e tudo mais, isso daí liquida esse... Não é que liquida no sentido de que ele não vai ter esse apoio, mas esse apoio se torna relativamente irrelevante. Não tem um peso para manter a situação. Aí os militares podem tirar ele, os militares do Centrão podem tirar ele, fazer toda uma manobra política, né? Fazer um acordo e governar no lugar dele. E eu acho que o Bolsonaro, ele nesse sentido, ele está ameaçado de perder o governo. E veja que nós estamos discutindo aqui em maio, né? 5º mês do governo dele. O Wilton Santos traz uma pergunta interessante. Será que a direita vai tentar capturar as mobilizações em defesa da educação como fez em 2013? Eu acho mais difícil agora, né? Porque o tempo não passa por acaso, né? Não passa em vão. Então nós tivemos 2013, onde a direita foi para cima das manifestações, procurou capturar, procurou criar o ilusionismo de que aquilo era um apoio popular à derrubada da Dilma. Uma parte da esquerda apoiou e tudo mais, né? De lá para cá, toda uma parte da esquerda voltou a levantar a cabeça, saiu às ruas, aconteceu um monte de coisa. Já teve o Temer, né? A vitória do Bolsonaro foi uma vitória fraudulenta, tem tudo isso daí. Então, reproduzir-se exatamente a mesma situação, eu acho difícil. Mas, por outro lado, eu queria chamar a atenção aqui que todo mundo que vai participar da manifestação, toda a esquerda, tem que ficar de olho, porque já apareceram aí, né, sintomas negativos, que eu acho que não tem toda essa força, mas são sintomas negativos que lembram muito o passado. Por exemplo, em algumas manifestações, nós, por exemplo, vimos isso daí ao vivo, nós do PCO. Vieram uns gaiatos lá falando para a gente que a gente não podia participar do ato, esse ato que teve no Pedro II, com bandeiras. Logicamente que nós desconsideramos isso daí, né? Aí na internet, em um outro lugar, aparece gente defendendo esse negócio, de que os partidos não devem participar. O que é uma coisa que só pode vir, ou é da direita, ou é de uma pessoa que está completamente fora da realidade. Porque se os partidos não vão participar, em São Paulo, como é que vai ser a mobilização? Porque a maior parte dos setores ativos da mobilização são todos partidários. Né? A POSP é dirigida pelo PT. Então, a POSP também não vai poder participar. Entidades estudantis têm vínculos com o PCdoB e com outros partidos. É absurdo, é totalmente antidemocrático. Mas o fato de que tenha gente falando é bom ficar de olho, né? Eu acho que nas manifestações o pessoal tem que ficar de olho para essas colocações. Tem que lembrar que as manifestações coxinhas e a palavra de ordem de Bolsonaro era meu partido é meu país, nada de bandeira vermelha, nada de camiseta vermelha. Isso aí não pode de maneira nenhuma ser admitido. Todos os partidos que quiserem apoiar a mobilização têm direito de participar com as suas palavras de ordem, com as suas bandeiras, democraticamente, porque qualquer coisa no sentido oposto a isso é abrir a brecha para a polícia, para a repressão, desmantelar a manifestação. Eu acho que amanhã, por exemplo, vai ter pouquíssimo disso, se houver, né? Mas tem toda manifestação ela tem uma ondulação, né? Então você tem um período de crescimento e num dado momento tem aquela baixa. Esse é um momento perigoso, né? Amanhã não é propriamente um momento perigoso, embora seja bom ficar de olho, né? O momento perigoso é quando as manifestações vão, e chega uma hora elas dão aquela parada, né? É uma coisa natural. E depois elas retomam, né? Nesse momento de baixa é mais perigoso. Por isso é bom deixar claro, eu acho que todas as manifestações têm que ser dirigidas pelos sindicatos e pelas entidades estudantis, tem que ter carro de som dirigindo, nada de manifestação solta para ficar aí, né, como presa de uma direita oportunista que está em total decadência, como aconteceu em 2013. Você acha que esse discurso, apesar de ser alinhado e ter muito a ver com a direita, você acha que pode vir de uma esquerda que não é mobilizada por meio de sindicatos, por meio de movimentos sociais? Tem um pensamento de esquerda, mas não tem nenhum vínculo com a entidade alguma, e aí acha que
o mesmo discurso não pode ter bandeira Lula livre, porque é muito partidário, isso é o PT que tem que Apareceu carregar. Isso também. Exato. Então, você acha que isso pode vir da esquerda também? E esse alerta tem que ser, digamos, feito... não que a gente seja aqui o detentor da consciência, né? Mas que esse debate seja feito, né? Por que as bandeiras não podem estar lá? Eu acho que o importante é isso daí, que o debate seja claro. Eu acho que sim. Eu acho que há 3 tipos de pessoas que defendem essa política. A direita, que no final das contas, é o grande beneficiário dessa política. Não vamos dourar a pílula aqui. Há uma esquerda, que é uma esquerda de tipo anarquista, que tem uma oposição a partidos, né? O que coloca ela, num certo sentido, no mesmo terreno da direita também. Porque a direita fala isso daí, não tem que ter partidos. E quem tem condições de capitalizar isso é a direita. Mas há elementos de esquerda. É uma esquerda desorientada, pequeno burguês e tudo mais. E há um terceiro tipo, que são os pescadores de águas turvas, que é aquele pessoal que olha e fala assim... tá aqui o PT, o PCO, todo organizado, com bandeiras e tal. Eu não tenho nada, porque eu sou um indivíduo isolado. Então, vou fazer demagogia com o setor mais atrasado, e em vez de atacar o Bolsonaro, atacar o PSL, atacar os partidos burgueses, eu vou atacar os partidos em geral, porque um setor atrasado responde a esse tipo de discurso demagógico, né? Tem esse tipo de pessoa aí também. Eu acho que, independentemente da motivação, nós temos que defender uma posição democrática. A posição é assim: o movimento não pertence a ninguém. É um movimento democrático dos setores populares, né? Por exemplo, não é porque um determinado movimento... Nesse movimento, por exemplo, os professores e os estudantes estão diretamente interessados neles, que os outros setores não vão participar. Seria absurdo. O movimento é um movimento popular democrático. Bom, se é democrático, cada um, né, participa do movimento à sua maneira. Nós não podemos exigir que o setor A, B ou C cumpra uma determinada regra de não participação, de não expressão, principalmente essas coisas que são contrárias aos direitos democráticos elementares, né? Eu acho assim, você não gosta da bandeira, vamos supor, do PSOL, leva a sua bandeira. Você é do PCB, você é de outro grupo, você é de um pequeno... Você é anarquista, pinta lá uma bandeira negra, põe o símbolo do anarquismo, leva a bandeira anarquista. Direito seu. Muito interessante isso que você coloca, Rui, porque é um debate que é muito ouvido, né, em tempos de manifestações. Eu acho que causa uma confusão e uma divisão na esquerda de pautas que são de todos nós, como a educação, que é uma pauta de todo mundo. Do povo. Todo mundo está interessado na educação. Os pais estão interessados, os professores, todos os trabalhadores da educação ou não. E, enfim, atinge a população como um todo, né? Todo mundo. A educação é um tema de política nacional. Não é um tema corporativo, né? E aí, justamente por isso, por ser educação, você acha que o governo pode ter dado um tiro no pé muito certeiro em anunciar esse corte, de forma totalmente destrambelhada, que foi na entrevista do Weintraub, né, o ministro da Educação, que ele falou que ia fazer os cortes nas universidades onde ocorreram balbúrdia, né? E aí agora isso virou tema de faixa, né? Ficou incrível isso, porque aqui tem balbúrdia. Foi muito mal organizada essa ofensiva. E eles podem ter um retorno que é um grande tiro, né? O tiro pode sair pela culatra, acredito inclusive que vai sair pela culatra num primeiro momento. Aí se estabelece a luta, né? Eu acho que o ministro não tem a menor capacidade, não é que ele não soube, ele não tem a capacidade, nem o apoio para organizar isso aí. É uma coisa muito complexa, esse ataque à educação, né? Finalmente, nós temos que entender o seguinte, que dá a impressão de que no Brasil existe um vazio político, mas praticamente em todos os estados, num enorme número de municípios, você tem sindicato de professores. A POSP, por exemplo, não é uma organização pequena, para pegar um exemplo. A POSP tem organização em todas as cidades com alguma importância no estado de São Paulo, né? A POSP são mais de 200 mil pessoas sindicalizadas.
Quer dizer, É o maior, acho que, da América Latina. É uma né? organização gigantesca, né? Depois você tem os professores universitários. Todas as universidades têm organização de professores universitários. Todas as universidades têm organização de estudantes universitários. Quer dizer, é uma enorme organização. A presença da direita nisso daí é residual, não é pequena, é residual. Eles até conseguiram ganhar algum DCE aí, mas é um entre 1000, né? Então, quer dizer, eles mexeram num vespeiro. Provavelmente eles acharam que isso daí não iria despertar nunca, mas é um cálculo de quem não sabe o que está acontecendo, né? É porque a predominância em universidades mesmo, quando eles falam assim, que as universidades são locais de balbúrdia, que eles se incomodam com esses protestos e tal, é naturalmente um local de mente mais expandida, de visão progressista das coisas, né? Você vai ver disputa interna de diretório acadêmico com um grupo de extrema-direita, né? É raro. Você não encontra quase. Então, eu acho que nem contra, mas, enfim, essas ocupações, todos esses atos, são pessoas politizadas, né? Engajadas e não são a direita. Então, não são a direita e eles têm um contato direto com a comunidade, né? Os professores têm influência, tem muito professor que não é do PCO, não é do PSOL, não é do PT, não é do PCdoB, não é nada, mas eles têm uma posição democrática, eles são contra o governo. São contra a polícia nas universidades, são contra a polícia nas universidades. Escola sem partido, são contra o discurso de ideologia, né, como um todo desse governo. Essa ignorância como um todo. Isso, na verdade, é anti-universidade, né? Anti-ciência. Anti-ciência. A declaração do reitor é uma declaração escatológica. A universidade, entre aspas, é do ministro da Educação, entre aspas, é um lugar de balbúrdia, porque é um lugar muito movimentado, está sempre acontecendo alguma coisa. Ainda bem, né? Ainda bem. Foram os estudantes que deram o pontapé inicial em mobilizações de rua para acabar com a ditadura. Tem que conhecer a história do país, né? Os estudantes da USP foram os primeiros, depois de 10 anos, sem nenhuma mobilização de rua, sair à rua para confrontar a ditadura. Isso daí faz parte da essência da universidade. Se não existir isso daí, o que você vai ter são essas universidades dos países fascistas, que são universidades retrógradas, são uma fachada de universidade. Pode formar algum técnico, alguma coisa, mas onde a discussão sobre o destino do país, os grandes temas, não existe de jeito nenhum, que é o que a direita quer, mas ainda está muito longe de conseguir, felizmente, né? A Magda Famil diz aqui, amanhã vou com a bandeira do Sindicato dos Professores e camiseta Lula Livre. Muito bom, Magda. Almeri Espíndola, Gisele, os aposentados também estão lutando pela educação. Uma luta de todos, né? Como você estava falando. E o Anderson Fernando, ele escreve aqui, o momento é de elevar a sua bandeira e dar o seu grito pela educação e por justiça. E a Ana Cláudia Garcia pergunta, Rui, o que está faltando para unificar esse povo na rua? Acho que tem a ver com a pergunta que eu fiz agora há pouco, que será que esse foi o tiro no pé, né? Será que eles tocaram num ponto que mexeu com todo mundo e eles nem esperavam isso? Porque a reforma da Previdência estava gerando um alerta bastante significativo, né? Você trouxe aqui a informação de que uma pessoa do PCO estava fazendo pesquisas nas ruas, viu quanto de pessoas passando nas ruas desconfiadas, né? No mínimo desconfiadas, quando não rejeição à reforma, proposta de reforma. E agora, mais um tema que toca todo mundo. Então, pode ser o tema que vai mobilizar todos, e aí você falou, dá sequência à luta, né? Exatamente. Eu acho que o tema número 1, na opinião geral, é o fora Bolsonaro, pelo que a gente tem visto. O tema número 2 é a Previdência, né? E aí nós temos um tema que é mais difícil de avaliar, mas que é muito grande na população, que é a liberdade do Lula. E agora... Isso é bem difícil. E agora emergiu um tema cuja importância, primeiro, é geral, que educação é uma preocupação de todos os brasileiros, sem nenhuma exceção, tem a ver com a economia nacional, o destino do país, a tecnologia, a independência, tudo, né? É uma coisa que está entrelaçada com todos os aspectos da vida nacional. E que tem uma vantagem adicional em relação aos outros. Existe uma comunidade que é muito grande, né? São milhões de pessoas,
nas universidades e nas escolas. São muito milhões de pessoas, pessoas que influenciam outras pessoas muito de perto, porque o professor do aluno do ensino fundamental, do ensino secundário, ele tem relação com toda a comunidade ali onde ele está dando aula, ele conhece todo mundo. Então, quer dizer, E tem influência, né? E tem influência. Ele é uma pessoa de credibilidade para essas pessoas. Exatamente, ele é respeitado, que ele é professor, ele é uma profissão que é uma profissão mal paga, que exige uma certa dedicação, que exige uma formação. Então, o professor ele é muito bem visto na comunidade. E esse setor, por essas características, não só ele é mais fácil de mobilizar, como que ele tem um grande poder de influência sobre outros setores. Daí a importância do que está acontecendo amanhã. Né? Quer dizer, pode ser, né? Esperemos que seja assim, que o povo brasileiro, na sua luta contra o golpe, na sua luta contra os golpistas, contra os ataques e tudo mais, consiga encontrar nas mobilizações de amanhã uma alavanca para colocar o país todo em movimento contra o bolsonarismo, o golpe, a direita, pela liberdade do Lula, porque eu acho que ninguém deve se acanhar. Tá certa a companheira que falou, eu vou com a bandeira da POS e a camisa Lula livre. É isso mesmo. Vamos levar, né, cada um que tem a sua reivindicação, quem quer que o Lula seja livre, vamos levar, leva inclusive a bandeira Lula, vai com a camiseta da POS e lá a bandeira do Lula, vai com a camiseta do Lula a bandeira da POS, e assim por diante. Eu acho que é isso mesmo, temos que transformar esse movimento num movimento para botar um ponto final no golpe, é a nossa grande oportunidade. Não vou dizer que é a última, porque a coisa é um pouco imprevisível, difícil de determinar e também não vamos ser fatalistas, né? Mas aqui está se apresentando a maior de todas as oportunidades. Nós tivemos várias universidades com estudantes fazendo assembleia de milhares de estudantes. Amanhã vai ser um grande dia de luta contra tudo isso que tem atormentado o país, né? Nos últimos anos aqui, que é uma queda brutal, mesmo aquelas pessoas que acham que o governo do PT era ruim, tem que reconhecer que, né, o governo do PT foi derrubado para dar lugar a um negócio que é muito pior. Então... Esse ódio ao PT aí pode diminuir, né, quando você vê o Bolsonaro. Não, com certeza diminuiu. Você estava citando a declaração do Weintraub, né? Ele disse que ele questionou a soberania estudantil, né, a soberania universitária. Autonomia, né? Ele fala assim, tem que ter autonomia, mas não soberania. Então, não sei bem o que ele quer dizer com isso. É estranho, né? É estranho. Mas ele usou essas palavras, enfim. E ele disse que isso fazia sentido antes, né? Acho que ele fez uma referência à época da ditadura militar, mas que agora não precisa. Então, se a polícia tiver que entrar na faculdade, que entre. Você acha que existe uma clareza de que há uma intenção de voltar algumas décadas aí para a época do golpe militar? Há uma clareza, inclusive, fora da área da educação? Não só essa declaração dos policiais, né? Mas essa campanha contra a ciência, essa campanha contra o conhecimento, né? Fazem discursos diários relacionando religião e conhecimento, trazendo conspirações absurdas que não tem o menor cabimento, afinal chama conspiração mesmo, né, como de uma possível revolução comunista, enfim. Você acha que isso é plausível de a população entender tudo que está acontecendo? Acho que sim. Acho que uma boa parte das pessoas, não todos, mas acho que uma boa parte das pessoas que vão sair à rua amanhã já entenderam o perigo, né? As ameaças contra a universidade são muito grandes. E à medida que a luta se desenvolva, mais gente vai entender. Por isso também é importante que o movimento tenha um posicionamento amplo, não seja um movimento restrito. Você diz de pauta. De pauta. As verbas da educação, não. Nós temos que dar vazão a toda a insatisfação popular, todo o leque, né? Todo o espectro amplo de insatisfação popular. Se a pessoa, inclusive a gente deveria dizer, né? Se a pessoa está insatisfeita, vá à manifestação amanhã. Leve a sua palavra de ordem.
Não foi falado aqui do aposentado? Leva o problema da aposentadoria também, que é um problema também nacional. Com certeza, muita gente vai levar. Não, né? leva o problema da reforma da Previdência. O problema aquilo que o ministro do Meio Ambiente está fazendo, o problema da violência policial. Tem que chamar a juventude da periferia, que é agredida pela polícia, a se mobilizar, como eles fizeram em 2013, se mobilizaram, depois o movimento foi abortado pela direita, mas eles se mobilizaram. Quer dizer, temos que estimular a participação de todo mundo, nós temos que criar um movimento amplo. Cristina Pralon diz aqui, escolas particulares de São Paulo vão estar presentes também, ou seja, não é só o ensino público, é o ensino privado. E isso é uma coisa que está ficando clara também, né? Conflito de interesses no governo em relação a beneficiar ensino à distância privado, com o irmão do Paulo Guedes, etc. E inclusive essa proposta aí que o Weintraub também já anunciou, que é de cobrar o ensino público, né? Então, e aí vai cortando as bolsas enquanto isso, então são vários riscos. E tinha um comentário aqui da Adriana Silva também, que ela disse: a ficha do povo vai cair, tenho fé em Deus. Você falou sobre a área do meio ambiente, né? Ontem o governo anunciou, não oficialmente, né, mas saiu essa notícia na imprensa, que não vai acontecer um segundo evento da ONU aqui no Brasil. E hoje o ministro, sobre o clima, né, para debater o clima, e o ministro Ricardo Salles disse que não tinha a menor importância, era insignificante, até porque ele era uma preparação do outro evento que ele já cancelou, né? Então ele falou: vai para o Chile, vou sediar um evento aqui para as pessoas ficarem comendo acarajé em Salvador, ficarem fazendo turismo na Bahia, né? Então ele desdenhou do evento da ONU sobre o clima. Tudo a ver também com esse discurso conspiratório do governo de não acreditar no aquecimento global, etc. Pega muito mal também para o Brasil no mundo, né? Bom, sem dúvida. Mas eu acho que o pior problema não é que ele tenha uma oposição de tipo ideológico a um determinado discurso sobre o clima. É que se você vai sediar um evento para falar do meio ambiente no Brasil, você tem que ver o que o ministro estava fazendo aí. Porque há muitas comunidades indígenas que estão sendo expulsas das suas terras. Está acontecendo muita coisa que muita gente não vê, né? Está acontecendo lá no fundo do Brasil, que é um lugar assim que a imprensa não fala nada e tudo. Os assassinatos dos sem terra. Quer dizer, nessa área rural e na área do ambiente, o governo Bolsonaro já é um governo de tipo fascista. Existe uma política de terror e de intimidação aí muito grande. Só não é maior porque é o tal negócio, né? Existe muito movimento no Brasil. Embora eles não se mexam tanto quanto poderiam, eles estão lá e potencialmente é um barril de pólvora, né? Sim. É como a questão da educação. Aparentemente estava tudo parado. De repente, vai sair todo mundo na rua ao mesmo tempo, né? A deputada Maria Dantas, que foi eleita para o Parlamento Europeu, Parlamento Espanhol, ela é a primeira brasileira a ser eleita lá pela Catalunha, estava dando uma entrevista agora, ela disse que a imagem do Bolsonaro na Europa é pior do que a do Trump. Com certeza. Então Bolsonaro é um espantalho, né, que a esquerda usa para a população europeia, porque ele é muito grotesco mesmo. Ele é muito bizarro. Como é que você acha que o Bolsonaro vai ser recepcionado em Dallas? Ele já anunciou que vai receber o prêmio lá, né? Inclusive, ele está indo para lá hoje. Ele mudou de Nova York para Dallas. Nova York é a cidade nos Estados Unidos mais liberal, né? Mais democrática. Mais que Dallas, E Dallas é o lugar onde predomina os setores de direita, né? Sim. Se não me engano, posso estar enganado aqui de novo também. O patrono dele, o Marco Rubio, é de Dallas, né? Não sei, vamos ver. Aí eu acho que é mais controlado, um ambiente mais controlado, né? Para feras tipo Bolsonaro. Isso aí. Então, vamos aguardar aí com bastante expectativa o dia de amanhã, né? E esperar, como disse o Rui, que a luta continue. Não, muito importante. Depois vamos fazer um balanço do dia, porque é importante fazer o balanço, ver o que aconteceu, né? Acho que merece, vai ser um marco na política nacional isso aí. Nós temos aí um acontecimento chave. Ótimo. Valeu, Rui. Obrigada. Até terça que vem. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Tchau, tchau.
Meu nome é Silvia Inês, eu sou psicóloga jurídica e professora, membro e assinante da TV 247, porque eu apoio o jornalismo independente e que tem também humor e tem o papo sério e a notícia de forma muito autêntica. Começando mais uma live do Conde aqui. Saudações a todos vocês. Tô começando aqui um pouco melancólico, que vocês estão vendo. Coloquei esse tema de jazz para vocês. Saudações efusivas, democráticas, muito trabalho. Vamos em frente. Temas palpitantes. Ontem foi um dia. Quero saudá-los a todos aqui, caras pálidas, satisfação imensa, sempre um momento bom para mim, a hora que eu faço a live aqui com vocês, para a gente se encontrar, porque aqui também tem uma relação afetuosa entre todos nós, né? Pela TV 247, pelo canal do Conde, ao vivo agora com vocês, e vamos falar um pouquinho do noticiário dessa manhã, vamos falar dos possíveis prognósticos. Quero lembrar que o dia de ontem foi um dia rico, importante. Saudações Recife, que está chegando aqui no meu canal. Mônica Mello, Eliane Soares, Ana Clara, beijo muito grande para vocês. E também aqui vou saudar vocês na TV 247, que estou fazendo a transmissão simultânea. José Rangel, o primeiro que chegou aqui, né? Conde, você tá aí, meu filho? Tô aqui, tamo junto aqui. Margarida Furtado, obrigado pelos coraçõezinhos e pelos trevinhos de 4 folhas. Oncotô, aqui André Queiroz, né? Onde você tá, Conde? Estamos aqui, vamos começar pontualmente às 13 horas, hora da democracia, horário da democracia, todos de segunda a sexta aqui pela TV 247, pelo canal do Conde. Obrigado pelos emojis que vocês estão publicando aqui. Moro na cadeia, hashtag Moro na cadeia, parece que é uma hashtag que bomba muito. Acorda, Conde, essa mensagem. A Luísa. Querido Conde, vi aqui uma matéria no jornal, pesquisa do IBGE fala que diminuiu o consumo de ovos no Brasil em 22 anos. Conde, nem ovo com esse governo brasileiro está comendo. Brincadeira, você se lembra, na época do Fernando Henrique tinha até frango, né? O quilo do frango era R$1, vocês se lembram disso? Teve momentos interessantes o governo FHC, né? Apesar da indigência tecnicista dos tucanos, teve alguns momentos importantes. Sorte, né? O frango a R$1 foi sorte. Né? Eles não falam que o Lula teve sorte com a conjuntura internacional? Então eu também falo com a FHC teve sorte. No pouquíssimo de certo que deu naquele governo lá. Que já faz tempo e ninguém mais se lembra muito bem, graças a Deus, né? A memória, acho que a gente está hoje no Brasil, a gente tem tem um conjunto de coisas, né? Eu acho que o Gilberto Gil deu uma entrevista hoje, queridos, que é interessante. O Gil é que nem o Lula, né? Não importa quem faça a entrevista,
A entrevista vai ser boa porque o Gil tem conteúdo assim como o Lula. Eu tô dizendo isso porque eu achei a enfim, a entrevista do Gil no Estadão, tá no Estadão, tá num blog lá, né? Perguntas assim completamente protocolares, feita na internet, assim, né? O que você acha do Brasil? Puf. Francamente, isso não é jornalista, né? Isso é bot, isso é bot. Mas tudo bem. Mas o interessante é que o Gilberto Gil fala. O Gilberto Gil tem conteúdo, tem o que dizer. Daí o que aconteceu? O Gilberto Gil fazia lá o seu monólogo, digamos ali, para o jornalista que não existe. E é muito interessante. E uma coisa que ele disse é que nós estamos com medo do futuro. Isso é muito importante da gente pensar, né? Os brasileiros, todos nós, estamos com medo do futuro. E não é só a esquerda, não. A direita também. A gente tem uma situação inédita. O Gil disse que é inédito. Ele não chega a falar do espectro ideológico, mas eu estou falando, né? Porque vamos ver primeiro o medo da direita. Qual que é o medo da direita? Por que o governo tem tanta pressa? Vocês já perceberam isso? O governo tem pressa. Ele tem pressa em bloquear, ele tem pressa numa porção... É claro que, enfim, você não pode esperar algumas coisas, mas esse governo tem, por exemplo, tem pressa em fazer horário de verão, em acabar com o horário de verão, tem pressa em liberar armas. Por que tanta pressa? Por que não discutir com a sociedade brasileira? Hoje não está no Facebook, desculpa, tem gente perguntando aqui, mas eu estou alternando e ainda estou modulando. Hoje eu fiz um pacote novo de internet aqui, porque às vezes a internet estava oscilando, então eu tô ainda, mas sempre na TV 247 e sempre compromisso marcado com vocês, a minha live no Facebook já há mais de um ano, sempre às 19 horas, ao vivo pelo Facebook, e eu também transmito pelo meu canal. E agora tem essa live do dia, a live das 13 horas, e eu tento modular para não ficar over também, né? 2 lives no Facebook no dia, acho que é muita coisa. A minha live é muito longa, né? Tem 1 hora. Então, eu acho que é melhor a gente começar a distribuir um pouco melhor isso. Fica surpresa, né? Hoje não tem o Conde, que tem gente que vai falar, graças a Deus. E tem gente que vai falar, puxa, que peninha. Aí vem pro meu canal no YouTube, canal do Conde. Inscreva-se no meu canal, que cresce vertiginosamente, maravilhosamente. E também na TV 247. Então, medo do futuro. Que medo é esse do futuro? Então, o governo corre para fazer decreto sobre liberação de armas, decreto sobre liberação de munição para colecionador. É uma série de decretos assim infames e assim que não tem necessidade nenhuma. O Brasil está com a economia totalmente parada. Nós estamos numa recessão. Não tem mais prognóstico nem de crescimento de 1%. Tá tudo reprimido. Hoje eu estava circulando pela cidade assim, abre uma loja, fecha outra loja. Eu não sei, eu acho que existe um setor que está aquecido no Brasil, que é o setor de abrir comércio e fechar comércio. Porque o cara vai lá, abre, né? Põe o madeiramento, monta balcão, tudo. Um mês depois fecha e desmonta tudo. Quer dizer, quem monta e desmonta tá aquecido, né? Tá na economia, né? É vergonhoso porque tem um componente psicológico, um componente espiritual que está em curso no Brasil que prejudica, devasta totalmente, devasta a economia, devasta a perspectiva. E aí eu quero só sublinhar essa questão do medo do futuro da direita do governo, da extrema direita. Eles têm medo do futuro porque eles sabem que a esquerda, o segmento democrático, cedo ou tarde, prevalece. Nós temos de ter isso consciente também. Vocês se lembram no começo, quando o governo assumiu, Bolsonaro, teve um congresso em Foz do Iguaçu, um congresso da extrema-direita, latino-americana, brasileira, não me lembro se era internacional, acho que era internacional, né? Já tinha uns gatos pingados ali, né? E os filhos do Bolsonaro, evidentemente, estavam lá. E qual que era o grande medo daquele momento ali? Qual que era o pressuposto básico da existência do próprio Congresso? Não sei se é foro de alguma coisa,
Foro, acho que eles copiaram, eles sempre copiam, né? Eles não têm imaginação, eles sempre copiam, eles copiam tudo da esquerda. Eles não têm estética. A extrema-direita não tem dicção, não tem estética, por isso que confunde o meio de campo. Eu fiz uma live falando disso. Aquele ícone do Bolsonaro, que tem na camisa, é copiado do Che Guevara. É vergonha. Não é uma vergonha? Para ele, que detesta o Che Guevara, que detesta a Frida Kahlo, fazer um ícone baseado na estética desses dois ícones, desses dois vultos, né, da esquerda, é isso. Eles tentam, a imagem às vezes no meu canal congela porque eu estou fazendo do celular, queridos, me desculpem, mas tentem curtir como se fosse, daqui a pouco o áudio estabiliza, daqui a pouco a transmissão estabiliza, só no comecinho que é ruim assim, tá? Daqui a pouco também eu vou ver se eu consigo uma estrutura melhor para fazer as transmissões assim, tipo nível CNN, né? Não, é isso, né? Fazer aquele nível padrão e tal. Mas assim, o importante é o conteúdo, né? E a live é meio sujona, eu gosto dessa coisa da live assim, meio improvisada assim. Acho que é a linguagem nova. Tem uma coisa engraçada. Às vezes eu gravar no estúdio, aí a pessoa que estava lá, a técnica, já fala: olha para a câmera. Olha para a câmera. Isso é coisa velha, gente. Não existe mais. Isso aí é da Globo News, né? A linguagem de internet, você olha pro teu monitoramento, pros comentários, para o raio que o parta, né? E acho que parece que eu estou olhando para vocês. Não sei como é que funciona muito bem isso. Acho que, né, dá para vocês. Mas vocês veem que a gente tem os olhos em vários lugares. Bom, só para comentar a questão do suporte da plataforma e também a questão aqui da estética, né? Estou falando de estética, da estética digital, né? Estética digital de quem faz transmissões é uma estética mais direta. É mais interessante isso. Porque o que importa é o conteúdo, é o sentido. E eu justamente com esse prognóstico eu tenho expectativa, eu tenho esperança. Eu acho que o sentido prevalece, a esquerda prevalece. Bom, só para tentar alinhavar mais ou menos aqui essa digressão inicial, que enfim, já vou avisando, né? Live do Conde eu não facilito, né? Eu dificulto, né? Eu dificulto para vocês, né? Porque a resposta é melhor, né? Eu não posso facilitar. Eu não posso, como jornalista, como linguista, não posso facilitar, o professor, né, de redação, literatura, etc. Porque se facilitar, você produz uma tutela do seu espectador. Eu acho tutela uma coisa horrorosa, né? Você fica tutelando, pagiando. Não, eu quero incomodar realmente, né? A gente está aqui para nos incomodar mutuamente, de preferência. Porque é assim que vai ter a fricção para se gerar coisas novas, sentidos novos. Estou vendo que está travando aqui, mas vamos lá. Então, medo do futuro. Eles têm medo. Então, aquele congresso de Foz do Iguaçu foi para... qual que era o discurso dos filhos do Bolsonaro? Acho que o Eduardo Bolsonaro disse isso, né? Naquele congresso. A esquerda, nós temos de nos preparar para não deixar a esquerda voltar. Ora, qual que é o pressuposto desse enunciado? Eles estão esperando a esquerda voltar. Eles sabem que a esquerda vai voltar, com força. Porque assim que é o mundo, assim que é a vida. Vida e morte, né? Morte e vida, direita e esquerda. Direita, morte, esquerda, vida. Você tem o ciclo, né, basicamente, político da vida. Ideológico, político da vida. Né? A esquerda vai voltar, a vida vai voltar. Nós veremos de novo florescer a civilização. Deixa eu ver aqui um superchat. Conde, não se preocupe, prefiro a má qualidade da imagem do som da sua live, a perfeição técnica da Goebbels News. Tá tranquilo. Beijo, Cláudio Alves. Obrigado, querido. É isso, né? Mais ou menos é isso que o Cláudio falou aqui. Espelhem-se no querido colega aqui que está aqui presente na sinergia da nossa live do Conde aqui pela TV 247, pelo canal do Conde. Então, tem medo, eles sabem que a esquerda vai voltar, por isso que eles correm para destruir tudo que foi feito. O Bolsonaro falou nos Estados Unidos, não, desconstruir. Alguém falou para ele que existe a palavra desconstruir, que ele nem sabe o que significa. Mas na verdade o significado daquela palavra que ele usou é destruir. Tem de destruir tudo que o PT fez. Tudo que, não só o PT, que a sociedade brasileira construiu ao longo dos anos. Uma economia mais sólida. Até num pedacinho do governo FHC você tinha algum processo virtuoso ali na economia brasileira. Até naquele governo de tecnocratas infames. E depois tudo floresceu com os governos Lula e Dilma.
no Brasil, não é verdade? Vocês não acham isso? Falem para mim. Digam para mim. Mandem coraçõezinhos e digam para mim, se vocês não acham isso. Então, a economia funcionava. A economia, ela não é uma questão pura e simplesmente técnica. O grande componente é emocional. Gente, vamos parar de ser hipócrita. Quem lida com esportista de alto impacto, nadadores, corredores, enfim, tudo que for, os esportes olímpicos, sabem que é preciso treinar, é preciso técnica, mas tem de ter, o componente emocional é muito forte. Tem treinadores que dizem que é 80%. Então, se o cara tem de ter uma condição emocional consolidada e consistente para poder ser campeão mundial no judô, no xadrez, no 100 metros e tudo mais, o Usain Bolt, né? O Usain Bolt. O cara, por que ele ganha tanto? Você já viu a cara dele? O cara tá sempre sorrindo, meu filho. O cara tá se divertindo ali. É por isso que não tinha uma diferença muito grande pro segundo colocado. É a mesma coisa o Lula, né? Tem uma diferença muito grande pro segundo colocado sempre. Isso é keynesianismo? Tem alguém dizendo aqui, Eliane acha, né? Eliane Gregolini. Keynesianismo? Eu não li Keynes, mas pode ser. Grande economista, né? Referência aí para muita gente, para os desenvolvimentistas, salvo engano, né? Então, componente emocional muito forte. E o que esses caras têm de emocionalidade para oferecer? Nada. Eles têm a negação da emoção, a negação do coração, a negação do afeto, né? E por isso eles correm, porque eles têm medo do futuro, porque daqui a pouco chega uma eleição, né? É rápido. Depois dos 40, a vida é um tirinho. Como diz o Oscar Niemeyer, né? O Oscar Niemeyer, assim, ele diz assim, né? A vida é um sopro, né? Não é bonito isso? E aí eu digo assim, se a vida é um sopro, eu sou um espirro, né? Eu sou um espirro. Bom, sopro, espirro, né? Vamos, rinite, vamos para frente, vamos avançar aqui nessa live especial que eu estou fazendo para vocês. Vou falar um pouco das notícias que são destaques, mas eu sempre gosto de fazer um preâmbulo, vocês sabem disso, me conhecem, um preâmbulo um pouco mais assim, invasivo, digressivo, para a gente não ter sempre a mesma ração de informação pela cena digital, enfim, na blogosfera afora. Então, oferecendo alguma coisa diferente para vocês, espero, e me digam. Vou falar da educação, vou falar da parada da educação, vou falar do Sérgio Moro, evidentemente. O Sérgio Moro foi chamado de super-ministro em um dado momento, mas ele é, na verdade, um subministro, ele se transformou num subministro. A situação do Moro, tudo isso é sintoma do derretimento do governo. O governo Bolsonaro começou a derreter, já vinha derretendo antes, mas ele continua nesse processo constante e uniforme de derretimento. Vamos ver até quando ele vai conseguir derreter tanto, porque tudo que derrete chega no limite, né? Chega uma hora que não tem mais o que derreter e aí para de derreter, tá certo? Mas o processo tem sido esse, não está conseguindo nem renovar, nem oxigenar o governo, nem nomear um ministro novo, não faz parte do horizonte do bolsonarismo justamente essa concepção mais clássica e ainda legítima de produzir articulação política. Ele nega tudo, ele nega essa articulação política e acaba ficando à deriva, um governo totalmente à deriva. Então, só para fechar a questão do medo na direita, eles têm medo. Por isso que eles correm, tem que correr. O Temer correu para aprovar a reforma trabalhista. Teve sucesso nisso porque teve o apoio dos meios de comunicação. O Brasil é assim, né? A política, os meios tradicionais de comunicação, eles não vão durar para sempre, eles estão em estado de apodrecimento, eles não têm mais sustentação interna do ponto de vista da produção da notícia. Folha de São Paulo, Globo e Estadão. Eu não sei como funciona muito bem a questão econômica de cada um desses grandes conglomerados de comunicação, mas, evidente, a Globo tem ações e tudo mais, quer dizer, não se paga mais só com jornalismo a produção jornalística deles. Ora, como é que vai ser essa produção jornalística? A nossa aqui do 247, ela se paga, né? E com muita honra e com muita humildade a gente se paga, porque vocês estão aqui juntos, né? Financiando o site, financiando a nossa produção. Essa é a diferença. Por isso que o produto que emerge desse jornalismo é um produto mais consistente do ponto de vista da conexão com a realidade política brasileira.
realidade social brasileira. Por isso que o 247 tem essa constelação de articulistas, de colunistas, Leonardo Boff, Frei Beto, Boaventura Souza Santos, enfim, o Arueira, o chargista que eu entrevistei ontem, sensacional. A gente vai reprisar a entrevista do Arueira em breve aqui na TV 247. Então, é uma produção muito digna que se sustenta, que é o futuro. E que todo mundo diz isso, os executivos do Google, do Facebook, que estão conectados com essa realidade nova, tecnológica, também de produção de conteúdo, sabem o que está acontecendo e sabem que essa curadoria fajuta de informação da imprensa que atende os interesses do mercado financeiro chegou no seu limite, sobretudo no Brasil, onde ela é a mais atrasada do mundo, né? A imprensa tradicional brasileira, Folha, Globo, Estadão, é a mais atrasada do mundo, né? Eu desafio alguém a me mostrar uma imprensa pior do que essa brasileira. Me mostre, traga, fala, bota o link para mim, né? Fala, Conde, essa aqui consegue ser pior, né? Vamos falar de países, né? Então, eles têm medo do futuro, e por isso eles correm tanto. E aí, se você corre, querido, se você tem pressa para fazer tudo que você faz, como é que você vai desenvolver um projeto a longo prazo de país? Né? Como que você vai... Né? Porque um país é muito grande, você tem que ter projeto a longo prazo. A questão da energia, que a Dilma Rousseff trouxe essa expertise para o governo Lula, e por isso que o Lula começou a admirar tanto a Dilma Rousseff, que era secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul, na época do Alceu Colares, na época do Fernando Henrique Cardoso, e que deu apagão no Brasil inteiro, menos no Rio Grande do Sul, porque lá tinha gestão, porque lá tinha Dilma Rousseff. Uma vergonha aquele apagão de 2000 e... quanto mesmo? 2? Deixa eu botar uma musiquinha aqui para fazer uma transição e dar uma respirada aqui, queridos. Vamos lá, tem música aqui. Cadê minha música? Música. Vamos! Aê! Ó, isso aqui, ó, parece Roy Hargrove, mas não é. É plágio. Rinite. Tem que pôr remedinho. Desculpa. Tem que pôr remedinho para funcionar, né? Senão eu não consigo falar. Bonito. Vamos então, medo do futuro, eles correm e não podem fazer projetos a longo prazo. Esse é o retrato do bolsonarismo, o retrato do governo que nós estamos assistindo aqui. Vamos ler uns comentários de vocês agora para fazer a transição para a parte seguinte, dividindo a live em 3 partes hoje, né? 20, 20, 20, né? 20, 20, 20, para o segundo terço da live. Boa tarde, Conde, Vinícius Rosa, Lula Livre, José Rangel. Já li a mensagem do José Rangel. Deixa eu ir lá para baixo, deixa eu ir para as últimas mensagens. Vamos, querido? Olha só. João Silva, a Globo tem de ser o principal órgão a sofrer com a reforma. Principal órgão a sofrer com a reforma futura nas comunicações. Também acho. Acho que ela já sofre, ela já vai sofrer mesmo sem reforma, mas nós precisamos ter uma reformulação da lei de médias no Brasil, né? A lei de mídia, né? Ricardo Tavares dizendo assim, cuidado com o Giraldelli, ele irradia o antipetismo com sutilezas e frequência. Nem sei direito qual é que é do que você está falando, querido. Eu tento, assim, o meu consumo de informação, ele vai muito aí, sobretudo na opinião dos colunistas 247, que é muito qualificado, é a nata, digamos assim, do jornalismo brasileiro, e da opinião até internacional, como Boaventura de Souza Santos, que é um dos maiores sociólogos do mundo, né? O português Boaventura de Souza Santos. E ficar esperto com toda a blogosfera, eu gosto muito do Nassif e tal, né? A gente tem de tomar cuidado porque é muita informação. Se a gente sair consumindo tudo que tem por aí, mesmo com a tarjinha da esquerda, a gente pode se confundir, né? A gente pode se confundir. Altamiro Souza, parabéns pelo título, coerente com esse infame estado de exceção seletivo. Tá falando aqui do Moro, subministro, né? Subministro da Justiça. 247 na veia, Valdemir Araújo, saudações a todos vocês. Arueira foi ótimo, vejam, Maria José Ferreira e Silva. Muito obrigado, querida, foi ótimo mesmo, Arueira. Gênio do traço, grande artista, grande ser humano, grande profissional. E acho que nós vamos reprisar a entrevista do Arueira aqui na TV 247 amanhã. Hoje, às 10h30 da noite, nós teremos a reprise da entrevista que eu fiz, sabe com quem? Léo Stoppa.
Fantástico, Léo Stoppa. Léo Stoppa conta da vida dele, da história dele, da ida dele para a Inglaterra, né? Tudo que ele fez, ele estudou, os cursos técnicos e os cursos depois, as engenharias que ele fez, enfim, o cara é pilhado, Léo Stoppa, né? Figuraça. Então, hoje, 10h30 da noite aqui, e hoje também tem o segundo programa da série, da estreia do O Dia e 20 Minutos, que o queridíssimo Aquiles Lins lidera o programa. Eu tô ali só conversando com o Aquiles, né? E a gente vai fazer às 10 horas em ponto, 22 horas, né, em ponto todos os dias, de segunda a sexta, um resumo em 20 minutos das notícias mais importantes do dia, muito importante para muita gente que não tem tempo de ficar procurando a notícia e depurando e decupando a notícia. A gente faz um resumo ali daquilo que chama mais atenção, do que mais bombou, né? Que também é um termômetro muito importante, porque nós temos aí os termômetros do Google Analytics, do Twitter, né? Os Trending Topics, e a gente vai falar disso todas, de segunda a sexta. Aquiles Lins e eu estaremos no 20 minutos, né? O dia em 20 minutos. Satisfação imensa trabalhar com Aquiles. Deixa eu ler aqui o superchat de José Uchoa. Conde, mandei meu capítulo de livro sobre jornadas de junho pro livedoconde@gmail.com, tá certo? Recebeste? E com certeza eu recebi, querido José Uchoa. Eu preciso só fazer a manutenção do meu e-mail Live do Conde, porque eu não tô dando conta de tanta coisa. Mas prometo que vou ver, querido José Uchoa, com toda expectativa aqui, que eu sei que o que vocês produzem é extremamente qualificado e eu quero muito ver, tá, querido? Beijo pra você, obrigado. Vamos avançar, né? Então, passando esse capítulo Medo da Direita, não tem projeto, não tem a longo prazo, não tem nada para oferecer para o país é complexo, precisa. Eu estava falando da Dilma porque a Dilma justamente trouxe esse DNA, por exemplo, para a política energética brasileira. O Brasil, nos governos Lula e Dilma, construiu uma das políticas energéticas mais virtuosas e consolidadas do mundo. O Brasil sempre foi um exemplo mundial com relação à matriz energética, porque nós temos muitas hidrelétricas. Hoje acho que corresponde por 47% do consumo aqui. Também o Brasil economicamente tá afundando, então o consumo de energia também cai. Eu acho que caiu nesses últimos tempos aí. Mas nós também avançamos muito na energia eólica. Vocês se lembram quando a Dilma falava do estoque do vento? Com toda a competência técnica, né? Porque a Dilma tinha a dicção de uma engenheira, enfim, ela sabe do que ela está falando. O problema é que o jornalismo brasileiro é tão burro que não sabe, né? Aí quando ela falou estoque de vento, ninguém entendeu. Na verdade, os burrões foram jornalistas e a massa preconceituosa das redes sociais. A Dilma estava certíssima. Conceito técnico da engenharia eólica. Estoque de vento. E aí, o que eu quero dizer com isso? Ela também consolidou através da política que ela desenvolveu durante os governos Lula e Dilma, que ela plantou, que ela semeou, né? E que foi desdobrada depois por outros ministros de Minas e Energia no Brasil, porque ela é tão competente que ela deixou o Ministério de Minas e Energia. Mas você acha que ela deixou o Ministério de Minas e Energia ao Deus dará? Claro que não. Como ministra da Casa Civil, ela ficou de olho também no Ministério da Minas e Energia. Por isso que não caiu a qualidade da nossa política energética. E por isso que nós temos hoje energia eólica produzindo, se não me engano, acho que já bateu 10% do consumo brasileiro. Se não me engano, faz tempo que eu não vejo, porque estava crescendo muito rápido, né? Estava crescendo muito rápido. A última vez que eu vi, que estava em 7% de contribuição para toda a matriz energética brasileira. Então, gente, isso é projeto, isso é política. Nós não podemos criminalizar a política, achar que a política é só corrupção, que nem esse pessoal burro aí do jornalismo tradicional brasileiro, né? Então, não funciona essa classe média pequeno-burguesa aí que fica rotando, falando mal de político o tempo todo, porque eles não querem que nós tenhamos soberania. A política... É bom que a gente entenda isso. A política, dessa política que nós conhecemos com Lula, com PCdoB, com Manuela, com Flávio Dino, né, com gente que tem vocação, que gosta, que se doa, porque não é fácil fazer política. Não é fácil você se candidatar, tem muito desgaste. Não é essa vida que todo mundo... A vida do político sem vergonha é do político de direita, né?
que só é individualista, né? E aí fica fácil pro cara. E aí tem essa imagem realmente de comprar imóveis, né? De fraudar um monte de coisa, de se lixar pro povo, pra população e ser admirado por isso, porque para muita gente, hipócrita, se preocupar com o povo é demagogia. Né? Tem muita gente que acha isso, né? Ah, você tá falando do povo, mas isso é demagógico, você não tá nem ligando, porque o cara, como ele não consegue ligar pro povo, ele não consegue absorver a ideia da coletividade, ele acha que coletividade é comunismo e ele tem preconceito idiota contra tudo isso, nem entende nada de ideologia, ele vai dizer que isso é demagogia, isso é você querer ser popular, etc e tal, né? Você dizer que, putz, vamos se preocupar com os nossos irmãos, com as pessoas, né, que passam fome, né? E detesta esse discurso, e aí nós temos a extrema-direita brasileira. Bom, medo da esquerda. Qual que é o medo da esquerda, então, se esse é o medo da direita? Já vou falar. O medo da esquerda, ele já é um pouco diferente. Porque nós do segmento democrático ficamos paralisados com o volume de insensatez que brotou do bolsonarismo, do tucanismo moribundo, que já morreu, mas ele estava moribundo há um tempo atrás, e o medo foi em função do volume de horror, de terror, de ameaça. Quer dizer, cada decisão, cada decreto desse governo, cada picuinha do Moro com o Bolsonaro assusta pelo baixo nível que a gente assiste, do Olavo de Carvalho com militares, do Ernesto Araújo com a Damares, o que você quiser. Você pode escolher à vontade nesse governo, né? Tudo o nível é baixíssimo. E isso também é um elemento de paralisia, porque nós vamos discutir com quem? Claro que nós estamos aí na iminência desse movimento da educação. Então eu vou falar na sequência, só vou falar agora um pouco do medo, porque você tem contramovimentos também. O medo, se você pensar na ditadura militar, ditadura civil, empresarial, militar, diga-se de passagem, o detalhe era, nós vivíamos os anos 70 rachando violência, tortura, morte, perseguição, existia medo no Brasil. Mas existia uma coisa que era a esperança. Foi essa esperança que fez aparecer o Lula. O Lula, a origem dele, histórica, é de dentro da ditadura militar. Nós não podemos negar isso. Ele aparece para o Brasil em 1978. Claro que um pouco antes, mas para valer mesmo com as greves do ABC em 1978 até 80. O Lula trouxe esperança. Ele encarnou toda aquela esperança que estava sendo acumulada em torno dessa frustração de você não ter liberdade para falar, de você não ter liberdade de expressão, de você não ter liberdade para nada. Então, por isso que ele é tão importante, por isso que ele é tão, além da própria competência que ele tem esse dispositivo a mais de ter aglutinado em torno de si intelectuais, pessoas ligadas à igreja, pessoas ligadas a movimentos sociais, todos ali construindo um sentimento de esperança. Então, no horizonte tinha esperança. Essa é a diferença. Hoje no horizonte você tem medo, você não sabe o que vai acontecer, você fica preocupado. Eu posso dizer para vocês, e o Lula também diz isso, nós vamos superar isso. Vamos superar. Só que a gente percebe que o medo é grande, né? Da gente, na verdade, aprofundar, porque foi aprofundando. Primeiro começou com o golpe na Dilma, que todo mundo achou que não ia ter golpe, teve. Aí depois a prisão do Lula, que todo mundo achou que não ia ter prisão e teve. Todo mundo, aspas, né? Eu era um cara que acreditava nas instituições brasileiras e estava acreditando e continua acreditando. Porque se você deixar de acreditar, querido, você tem de pegar uma metralhadora e ir para Brasília. É o que eu falo para todo mundo, né? Não tem jeito. Você tem que mudar as instituições. Não está funcionando? Beleza, mas vamos lá e vamos mudar as instituições, porque nós necessitamos das instituições para poder continuar
existindo como um país. Senão a gente deixa de existir como um país concretamente. Então, esse medo da esquerda, ou tem o medo dos dois lados, mas são medos diferentes. Esse medo da esquerda é a paralisia, justamente aquela coisa de você, cara, o Bolsonaro faz muito mal, né? Quando a gente vê o cara, quando a gente vê a imagem dele, quando a gente vê ele falando, né? Quando a gente, enfim, vê as operações ali dos filhos da família, a gente é ruim para a saúde, é ruim para a cabeça, né? É uma coisa deprimente, é uma coisa indignante também. Então, nós estamos ainda nessa situação. Eu queria, então, essa resenha é mais para pontuar a capacidade do Gilberto Gil de realmente sentir, como grande artista que ele é, o que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, é um medo do futuro. Nós estamos com medo do futuro, nós temos de perder esse medo do futuro. Ontem, na live da noite, eu tinha dito o seguinte, na do dia também, tinha dito que o Lula, toda vez que o Lula der uma entrevista agora, cada entrevista que ele der, a última sempre vai ser melhor que a penúltima. Tá? Sempre. Na primeira com a Mônica Bergamo e o Floresta Fernandes Júnior, ainda tinha uma tensão ali que ficou, algumas coisas ficaram meio suspensas ali. Com o Kennedy Alencar, Lula estava solto. Foi a entrevista mais importante que eu vi o Lula dar na minha vida. Alguém pode discordar, mas foi o momento mais luminoso do Lula dando uma entrevista. A próxima que ele der vai ser melhor, podem ter certeza, né? Porque também independe muito de quem entrevista. O Lula tem um poder, uma potência de ele próprio se entrevista, ele próprio solta os temas. O entrevistador, a função do entrevistador é não atrapalhar, né? É não atrapalhar o Lula. Inês Oludé dizendo aqui, hoje criei o blog Brigadas Internacionais de Intervenção Poética Lula Livre, Bruxelas. Depois mando detalhes. Muito obrigado, Inês Oludé. Saudações democráticas, muito bom. Muita gente criando coisas, criando canais, criando blogs. Acho isso importantíssimo, né? Que é tomar a internet não com robôs, com mentira, com falsificação, né? Como a direita faz com escala criminosa empresarial, financiamento espúrio de sites, blogs, notícias, fotos falsificadas. É tomar a internet com verdade, com potência, né? Tomar a internet com conteúdo. Nós temos de fazer isso, não podemos deixar. E nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso com toda certeza, né? O processo é mais lento, é mais trabalhoso, mas ele está acontecendo. Vamos lá, deixa eu subir mais um pouquinho a música aqui. Saudações, live do Conde aqui. Vocês estão curtindo a live do Conde pela TV 247 e também pelo canal do Conde. Will Ramos, sou de Brasília DF, Conde, sou seu fã. Caso vier a Brasília, fala aí na sua live que vem. Quando eu tiver, vou avisar você, querido Will. Eu aviso que vou estar. Eu sei que eu vou estar em Porto Alegre, né? Nos dias, acho que 26 e 27. Bom, deixa eu ver mais algum recado aqui. José Aparecido de Paula. O próprio governo já disse que tem compromisso com o Moro. É por ele no STF, porque prendeu Lula para não competir com covardes. Lula livre. Muito obrigado pelos comentários. Vamos falar do Moro, né? Só um pouquinho também, né? Para não estragar o dia da gente, né? O Moro caiu numa roubada, a gente sabia disso, né? Quando o Moro aceitou, Mônica Mello perguntando se eu vou a Recife. Se Deus quiser. Não no evento do 247, mas no momento próximo, inclusive para fazer um pocket show aí, né? Quando eu for pro Nordeste, talvez eu não volte nunca mais para cá pro Sudeste. Então, por isso que eu tô tomando cuidado, né? Porque eu acho que quando eu for, eu não volto mais. Olha só, quando o Moro assumiu, primeiro tem aquela coisa deprimente, que quem disse foi nada mais, nada menos do que a Patrícia Leles. Genial a Patrícia Leles. A entrevista que ela deu para a Daiane, aqui da TV 247, foi histórica. Histórica. Ela é uma mulher que não tem medo, né, de dizer o que pensa. É impressionante a Patrícia Leles, eu posso dizer isso para vocês. E ela disse... E ela disse muitas coisas importantes. Uma delas é que ela criticou o Moro. Falou, o Moro é uma vergonha. Disse que nunca ia entrar para a política. Você se lembra? O Moro deu uma entrevista para o Estadão uma vez. É só buscar na internet. Dizendo que nunca ia entrar para a política. No primeiro convite que ele teve, ele entrou, né?
Aliás, ele não entrou, ele rastejou. Vocês se lembram? Eu me lembro. Quando o Bolsonaro tinha acabado de vencer as eleições, daquele jeito fraudulento que nós assistimos, boca de urna digital, né? Não vi ainda nenhum artigo escrito. Eu tenho que escrever o artigo boca de urna digital, né? Vou escrever. Boca de urna pelo WhatsApp, né? Crime! Porque boca de urna é crime. Só que quando fizeram a lei de boca de urna, não existia o WhatsApp. Não é verdade? Então a gente tem de dizer, falar, ó, querido, mudou o mundo, então tem que mudar a lei, né? Porque se você tá na fila para votar e tão lá vibrando no seu WhatsApp para pedir para votar no Witzel, entendeu? Evidentemente, se você for uma pessoa forte, inteligente, de caráter, você vai ignorar, você vai bloquear e tudo mais. Se for uma pessoa que está ali, né, perigando, né, sendo bombardeada por aquele volume de preconceito que a Rede Globo de televisão despeja todo dia na sua transmissão, no ar, né, na transmissão que é pública, que é uma concessão pública, né, para o povo brasileiro todo, você vai falar, vou votar nesse Witzel mesmo, não sei nem o número do outro candidato, não tem nem tempo para procurar número, e tá lá o número piscando no seu celular o tempo todo, quase que como vírus, de aplicativo vírus e tudo mais, né? O que você vai fazer? Você vai votar no Witzel. É assim que o Witzel ganhou a eleição no Rio de Janeiro. Assim que o Zema ganhou em Minas Gerais. Que foram aqueles dois eleitos que na véspera, Pesquisa Ibope, Datafolha, Vox Populi, estavam em terceiro lugar. Acho que o Zema, o Witzel estava em quarto lugar. Boca de urna digital. Tem que nomear o bagulho, né? Bom, Sérgio Moro, para a gente não perder aqui o pique, foi rastejando. O Bolsonaro disse que estava lá no Rio de Janeiro, naquele condomínio que tem os amigos dele, né? Que tem estoque de armas dentro de caixa de papelão e tudo mais, né? Foi lá naquele condomínio lá que o Moro foi. Foi lá que ele foi. Então, o Bolsonaro falou que o Moro, que queria o Moro como ministro da Justiça. O Moro, mas nem pestanejou, pegou o primeiro avião. Antes que começasse a pressão na imprensa. Que começou. Ele foi correndo, quase rastejando. Aí ele deve ter feito aquela pose pro Bolsonaro e tudo mais. Negociou com o Paulo Guedes. Eu me lembro que o Moro tinha negociado com o Paulo Guedes ali. Bom, entrou no governo e aí a gente não sabe quem mente, né? Se é o Bolsonaro que está mentindo ou se é o Moro que está mentindo, porque o Bolsonaro está dizendo assim, não, eu prometi para ele que ia nomeá-lo para o STF. Foi condição para ele assumir o Ministério da Justiça. O Moro disse, não foi condição. É um querendo trollar o outro, é um querendo fustigar o outro, porque sabe, né? O Moro foi feito refém do Bolsonaro, mas o Moro ele tem costas quentes também. O Moro não é qualquer um. Né? O Moro tem o governo americano por trás dele, meu querido. O Moro não é demissível. O Moro não cai, não é porque o Bolsonaro não queira. O Bolsonaro não tem autoridade sobre o governo. O Bolsonaro é um corpo estranho no governo. Ele vai para lá e para cá, os filhos tuitam, ele não sabe o que fala, ele tenta fingir que tem alguma decisão sobre alguma coisa, mas não cola. Ninguém não cola mais em nada. O governo é administrado por uma junta, é a junta militar, né, que garante as aparências, e o Moro, o Bolsonaro é uma espécie de decorativo, garoto propaganda, né? Agora, negativamente, garoto propaganda. Bom, eu acho que essa situação do Moro, e aí todo mundo dizia que assim, vai quebrar a cara, vai abandonar a carreira de juiz, a qual ele deve ter sido aprovado com muito sacrifício, porque ele não passou no exame da OAB, foi reprovado na OAB. A gente entende que tenha sido muito sacrificante, né? E a gente vê as limitações intelectuais do Moro também. Tá certo? O detalhe é que o Bolsonaro, sem querer querendo, né, como diria o Chaves, né, o Chapolin Colorado, né, sem querer querendo, ele acabou criando uma situação complicada para o Moro, porque ele disse assim, ele não ia abandonar 22 anos de vida, de carreira, para assumir um governo sem que eu desse nada em troca para ele. Ficou chato isso, né? Ficou muito chato, porque isso é corrupção.
Isso é corrupção escancarada do Sérgio Moro e do Bolsonaro, né? Se a gente tivesse, enfim, Ministério Público que prestasse no Brasil, isso aí seria motivo de um inquérito, pelo menos, né? Como é que você promete o STF pro cara que vai ser ministro? Assim? Condição? Negociação?